Memórias de um Suicida, capítulo 7 da primeira parte. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos no próprio ambiente terrestre, em virtude de a viagem a empreender ser excessivamente difícil para grupos numerosos e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicida, cuja aura virulada por irradiações inferiores, poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Nos inibia permanecer em qualquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando incomodamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, obstinados no erro. Então, éramos conduzidos a locais pitorescos nos arredores das povoações em que nos encontrávamos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados escurecidos por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca e da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para nós, e que a doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutoras, surgia sobre a cúpula eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. A noite eterna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir a arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, meditávamos sobre o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos jardins, rememorando as lições fecundas onde a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto olhávamos a umbela celeste embutida de estrelas lucilantes e lindas. Profundas meditações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos enternecidos, tal qual jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória inavaliável com o arquiteto supremo, o doutor. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centro de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até as nossas vistas de condenados do mundo invisível como amoroso aceno fraterno, afirmando que eles também abrigavam outras humanidades, almas irmãs nossas em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, originadas do mesmo sopro paternal divino,
que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos, e por toda parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente o sussurro terno das folhagens que engrinaldavam aquelas colinas diante das doces brisas que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações, nos visitavam em nosso acampamento pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé nos estimulavam ao amor a Deus, à esperança da sua paternal bondade, à confiança no futuro por ele reservado ao gênero humano, à coragem para vencer como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Todos eles garantiam ser atestados insofismáveis, patéticos da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados, doutrinas cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, os transformou em rijas fortalezas da fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Então expunham cheios de eloquência os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os ficávamos abismados, e nossa admiração crescia, aumentando o conceito que fazíamos deles. Esse homem respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que não respeitava o seu direito sagrado de pensar e de crer como lhe agradasse. Essa senhora, carregando a pesada cruz do matrimônio desventurado, subjugada a imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais essa, que viu o filho único morrer em plena juventude, arrimo e doçura de sua viuvez e da sua velhice. Enquanto essa jovem, das vésperas de casamento ternamente desejado, se viu recompensada na sua doce e protetora dedicação com o perjúrio abominável daquele que despertou os seus primeiros encantos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amoroso de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, se elevando aos influxos assistenciais de seus guias instrutores, e agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram melindres, antes foi com visível bom humor que narraram que, dentre
eles, havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios do campo e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que remediar sua situação, tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para por si mesmos e, escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, principalmente entre nós desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos despertavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. E aí nós temos uma nota do médium. Ele diz: com efeito, no decorrer de nossas atividades mediúnicas, tivemos oportunidade de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores, né, que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsediados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para suavizarem a nossa situação. Porém, nada sendo possível, porque a situação era irremediável, misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grande consolo com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Continuando, tínhamos licença para segui-los em jornadas de trabalho no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais trabalhos nos serviam de magnificentes lições, uma vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como alguém poderia se dedicar ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximei de dedicar algumas linhas dessas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto de Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Porém, muitas vezes, essa vigilância se estendia por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte de falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o auxílio de sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto no núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam.
Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10 ou mesmo em número menor poderia se associar a eles no intuito de se instruir, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa abraçada pelo Mestre Magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte na comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive a ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros iguais da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, se aproximando dos leitos em que pobres enfermos gemiam desesperançados e tristes, do piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, reanimavam-nos, infundindo-lhes os alvores da fé e da esperança, que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis, dirigiam-lhes coragem e vontade de vencer, através dos conselhos e sugestões cuja inspiração recebiam dos seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, também ingressamos em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse da visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam que seus guias, que aqui também existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e o desespero poderia tornar-se fatal. Então, nos levavam para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e valorosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados, e era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, concordando em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservou, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Então, Belarmino encontrava oportunidades para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez ele pôde arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a escura região da qual provínhamos. Tudo isso nos valeu aproveitamento valioso, esclarecimentos de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que a reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Porém, ao fim de 2 meses, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno,
foi ordenado o regresso da falange à sua colônia astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração emprestou tão sadio vigor às nossas almas vacilantes e apreensivas. Embora seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam nos ver, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a nos impressionar a diferença do envoltório. Hipotecávamos-lhes gratidão eterna, apresentávamos-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa quanto as circunstâncias nos permitissem, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando à clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através de cartas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessas que imensamente nos envaideceu. Assim, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria da nossa situação. Se passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, os guardiães não nos concederam a devida autorização para visitarmos lugares queridos da nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas. No entanto, nos permitiram conhecer esses amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória desde então passamos a render respeitoso tributo de admiração. E pensávamos enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amarga deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo, me relacionei com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer através dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente. Forçoso será confessar. Prescrutador, investigador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta veemente, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com fervoroso encantamento, ia ao extremo de rondar, como romântico enamorado, as muralhas das nossas colônias em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, tentando nos atrair a fim de
pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava muito nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhes permitiam a entrada por ser muito perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quão intrépido amigo, possuía, exceto conselheiros e guias, assistência particular, como o médium que era, mas também possuía o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como desejasse, uma vez que lhe foi recomendado acautelar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Porém, ele se atirava imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que inspirava o seu desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, os dedicados mentores nos proporcionaram uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente o visitamos. Fomos vistos facilmente por ele, que se alegrou sinceramente enquanto me dava a ordem de lhe dizer algo por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus amigos antigos, de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. No entanto, não visitamos senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. Porém, apesar de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a correção dos vícios mentais, assim como as instruções e práticas nos serviços de reeducação. Já conhecíamos a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, mas que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa, no estágio consolador onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como um bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual se empenha em afastar suas próprias cogitações, sabendo-a inevitável no seu destino, como morte o é no destino dos humanos. Entretanto, não a experimentamos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhes é própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas torturavam nossa mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse processo que se verifica facilmente nas entidades normais ou evoluídas. A esse tempo, haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com seus guias responsáveis pelos direitos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Eu vou parar porque nós já estamos estourando o tempo de filmagem.